É o que está acontecendo com o Botafogo. O Botafogo não consegue mais vencer no Campeonato Brasileiro. 8 jogos que o Botafogo vive esse momento difícil. São 3 empates consecutivos, né? E mais uma vez o Botafogo estava com a vitória. E após os 40 minutos, o Botafogo cede o empate. Dessa vez foi para a equipe do Santos, né? O Santos empatou 1-1 no Newton Santos com a equipe do Botafogo, né? É o que a gente sempre fala, treinador não vai chegar e vai mudar tudo em pouco tempo, né? Assim, não coloco nem tanta culpa na diretoria, porque a diretoria acertou na contratação do Bruno Lage, sendo que não deu certo. Era um nome bom pro Botafogo, não deu certo. Na minha opinião, o erro foi o Lúcio Flávio assumir como técnico. Na minha opinião, ele não foi bem, entendeu? Não adianta o jogador, queremos o Lúcio Flávio. Não adianta, entendeu? Isso só prova que o Bruno Lage estava certo em fazer algumas mudanças no Botafogo, porque alguns jogadores não têm apresentado bom futebol e hoje, né, a gente vê que ele estava certo em algumas decisões. Muitos jogadores do Botafogo não estão apresentando bom futebol e parece que o Botafogo está ficando cada vez mais longe do título do Campeonato Brasileiro, apesar de estar um ponto atrás do Palmeiras, né? O Botafogo era para estar líder, já era para ser campeão, para falar a verdade. O Botafogo, se não desse mole esses jogos todinho, no mínimo vencesse 3 jogos, hoje o Botafogo já era campeão brasileiro. Segundo turno muito ruim do Botafogo, né? E vamos acompanhar a imprensa esportiva falando tudo sobre o Botafogo. Lá no estádio Newton Santos, Thiago Nunes aqui na tela, Marcelo Fernandes também, e os dois falaram depois do jogo. A gente fez uma partida muito consistente, fez um jogo muito consistente, muito equilibrado. Eu diria que o futebol é tão caprichoso, né, que muitas vezes as coisas parecem tão controladas e por um lampejo, um segundo, a história do jogo muda. Uma coisa é você sofrer um empate com um adversário montado dentro da sua área, arremessando 1000 bolas ali, bolas passando perto, o goleiro fazendo milagres, e não foi o caso de hoje. A gente estava muito equilibrado. Por isso que o que eu posso pedir ao torcedor é um voto de confiança, é que ele continue acreditando, continue tendo esse desejo e ambição de ser campeão, que é um desejo que continua aqui. A gente tem muitos exemplos dentro do futebol, ainda mais no futebol brasileiro, de altos e baixos de várias equipes. Então a gente sabe que no futebol brasileiro tudo pode acontecer, o campeonato é difícil e ainda temos aí algumas rodadas para acreditar até o último segundo do jogo lá no Beira-Rio. Eu só tenho que agradecer esse pessoal, esses jogadores que estão lá dentro, que a gente tentou fazer de tudo com a equipe, tirando de um, colocando do outro, mexendo em posições, procurando a todo custo buscar o empate. Deus nos abençoou no final com o gol do Messias e importante esse ponto, mas a gente tinha tudo para fazer um grande jogo, conseguir uma grande vitória. Sabíamos que o Botafogo vinha com tudo, né? Principalmente porque vem numa sequência grande sem vitórias e está atrás do título. E nós poderíamos ter se sobressaído em cima disso. Mas tudo bem, acho que tem dia que vai acontecer isso mesmo, mas não faltou empenho, não faltou determinação dos jogadores. Tá aí o Marcelo Fernandes aliviado com o empate ali no final, a cabeçada do Messias. Eugênio, enquanto o Thiago Nunes falava, você já comentava aqui conosco sobre a tentativa de mudança que ele fez no time, o Thiago Nunes. Então, gostaria de ouvi-lo antes que o professor venha com as frases históricas dele, que o Messias foi o salvador, alguma coisa assim. O professor... 2 gols do Messias. Foi, ele salvou um e marcou outro. Exatamente. E o senhor, o pior Santos de todos os tempos, não perde um jogo desde o 7-1, tá? Só isso que eu queria lembrar. Isso foi uma virada de... Tá bom? Tá lembrando, então me diga, tá lembrando quem esse Santos? Dorval, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe, Não, mas... Neymar e Ganso, Robinho e Diego, Milton Batata, Juari e João Paulo. Quem está lembrando esse Santos aí? Mas já fez o suficiente para ser melhor que, por exemplo, o time de quando o Pelé parou, que era terrível, com o Totonho e Tonzinho. Faltam 3 rodadas para o campeonato terminar. Esse Santos maravilhoso que você está vendo já pode comemorar? Série A no que vem ou ainda corre risco? Ainda corre risco, mas tá. para quem esteve na situação em que estava, tem jogadinha ensaiada. Não, é mérito do professor Marcelo Fernandes, né? Diga, Eugênio. Bem, e voltando ao Botafogo, o Thiago Nunes mexeu na estrutura do time para o jogo de ontem. Ele foi com 3 zagueiros, com o Danilo Barbosa completando o trio de zaga junto ao Adrielson e ao Cuesta. Ele abriu o Tietê como um ala pela direita e o Vitor Sá fez uma espécie de ala pela esquerda, alternando ali com o Eduardo. O Eduardo jogou pela esquerda, não jogou por dentro. E o time teve consistência,
Não foi uma atuação do nível, do melhor momento do Botafogo no campeonato, mas estava na frente e estava melhor. Teve, no segundo tempo, pelo menos 2 oportunidades claras de aumentar o placar. Uma salva pelo Messias, outra pelo João Paulo, né, num chute do Danilo Barbosa. Só que vieram as substituições, e com as substituições o Botafogo foi perdendo um pouco dessa consistência. E o Santos foi se lançando naturalmente ao ataque. Por exemplo, ele coloca o Marcelo Fernandes, o Mendonça para bater. Quando entra o Adrielson, ele bota o Mendonça para bater com o Adrielson. E mais adiante, mais para perto do final do jogo, o Thiago, ele lança a mão do Segovinha. Segovinha é atacante. Então, o Botafogo fica com aquele lado direito ali, tendo de Plácido e Segovinha. Segovinha que foi marcar o Soteldo, hein? E o Soteldo não fazia uma boa partida. Tem até um lance que a bola passa debaixo do pé dele, ele não consegue dominar, a bola vem, ele tenta parar, a bola passa debaixo e sai pela linha lateral. Só que a gente desconhece, o Soteldo faz essa jogadinha de ponta esquerda. Ele já fez várias nesse campeonato. Olha o lance aí, ó. A bola vai sobrar ali para ele. Tem a falta, ele dá uma olhadinha no lance, quer ver, tem a falta, aí ele ia jogar no tumulto. Aí ele vê o Mendonça. Ele dá uma olhadinha marota assim. A falta é do Segovinha, né? Ó. Então, aí tem a falta. Num primeiro momento, dá a impressão que ele vai jogar no tumulto. Aí ele dá uma olhadinha para o Mendonça devolve para ele. Aí o Segovinha chega atrasado. E o Segovinha não acompanha, né? Mas não dá a impressão de ser ensaiada a jogada, não dá? Sim, totalmente ensaiada. Isso daí E aí dá um balanço ali. No que ele balança o corpo, ele quebra o Segovinha. E aí esse cruzamento de canhota dele já é característico. Perfeito, hein? É característico já é a jogadinha dele marcada. E o Messias ganha na marcação do Bastos. E o corneteiros do Soteldo? Cruzamento perfeito decidindo o jogo. Continue, Eugênio. O Bastos tinha entrado um pouco antes também, o zagueiro angolano, né? Para compor ali o trio de zaga, liberando o Danilo Barbosa para jogar no meio-campo. E é justamente no momento que as substituições fizeram mal ao Botafogo e fizeram bem ao Santos. Esse exemplo do Bastos, para mim, é evidente. Eu não entendi na época, até critiquei, quando o Botafogo abriu mão do Luiz Segovia. Luiz Segovia não era um super zagueiro, mas tinha chegado no começo do ano, já estava adaptado, estava sendo utilizado, só não jogava mais porque o Botafogo tem uma linha estabilizada com o Cuesta e com o Adrielson. O Segovia jogava mais pelo lado esquerdo, canhoto, uma ótima substituição para o Cuesta. E aí o Botafogo manda o Segovia para o Molenbeek, o time do Caçapa, um dos times da holding do Textor, e traz o Bastos, um zagueiro mais velho e um zagueiro para chegar no meio da temporada e se adaptar. Porque, e esse é o tipo de opção que a gente precisa colocar lupa nas SAFs, ainda mais SAFs que tem vários clubes, porque para mim não se explica qual o tipo de opção. E o Bastos, a gente pode questionar o posicionamento da defesa, mas há um erro individual dele. Não quero crucificar o jogador, mas um jogador que chegou na metade da temporada, ainda não está totalmente habituado ao elenco, ao futebol brasileiro, veio da Arábia Saudita. Então, por tudo isso, o Botafogo não está perdendo o campeonato só por causa de confiança e de jogadores. Tem escolhas da diretoria nisso também. Você acha que o Bastos não basta ali? Não. É que o Botafogo... Ele gosta, né? O Botafogo ficou com o Segovia errado, né? Porque o Segovinha naquele lance ali... Não pode, né? Não pode, mas ali é só um exemplo de que o Botafogo, ao longo da temporada, também pecou em algumas escolhas. A diretoria também pecou e fico à vontade para criticar, porque critiquei na época da saída do Segovia. Agora, o Botafogo... Outro que foi embora no meio da temporada foi o Gustavo Sauer, né? Que em alguns jogos foi decisivo. Também, outro jogador que estava sendo utilizado. Mas que não fosse titular, era uma alternativa. Exato, mas nesse caso específico, para mim faz a diferença, porque foi uma escolha que, de certa forma, privilegiou um time do Textor e, para mim, desfalcou o Botafogo. E aí o Botafogo... O problema dessas, desculpa te interromper, mas desse tipo de SAF, que o cara tem o time aqui, o time na França, o time na Bélgica, o Cruzeiro também sofreu, de certa forma, com o seu técnico, né? O Ronaldo não admite e tal, mas foi na cara que aquilo lá, o Pesolano saiu para ir para o time lá. E o time brasileiro nunca é prioridade, né? Aos olhos do mundo, a seleção brasileira tem um peso e os clubes brasileiros têm outro peso. Eu, por exemplo, acho que o Caçapa devia estar aqui. Se o técnico não deu certo...
Ninguém vai me convencer que um time da Bélgica é mais importante que o Botafogo com o título de campeão brasileiro. E o Molenbeek, que é um time de meio de tabela. Eu até entendo, tem um jogador jovem que não tem espaço aqui, o cara não está jogando. Vai para lá. Às vezes o cara quer ir para lá também, né? A gente tem que pensar nisso. Mas no caso do Segovia, ele foi contratado do Del Valle para jogar no Botafogo. Pelo menos uma temporada deveria ficar aqui entendendo a importância de profundidade de elenco. E ali naquele momento, para mim, o Textor, diretoria, subestimaram... a zaga vai dar conta até o fim do campeonato. E o Cuesta já é um jogador mais velho, um jogador mais rodado, precisa de reposição. Então, para mim, foi um dos erros, além de Caçapa, a escolha do Bruno Lage. Então, não é só a culpa dos jogadores. E ontem o Thiago Nunes fez mexidas necessárias. O de Plácido, pelo lado direito, já não segurava mais, o lado esquerdo precisava mexer, os dois laterais do Botafogo não têm funcionado e eu gostei das soluções. O Botafogo foi mais seguro. O Botafogo vinha sofrendo nos últimos 5 jogos uma média de 16 finalizações por partida. Ontem sofreu 8, metade, mas ainda assim... sofre um gol no final. A inconsistência defensiva permanente. Assim, um time que sofre uma média superior a 2 gols por jogo na reta final de campeonato não merece ser campeão. E o Botafogo, se confirmar a perda do título, vai superar, para mim, Arsenal e Borussia como a maior entregada do ano. Para mim, o Botafogo, com 13 pontos de vantagem, terminando o primeiro turno, nem se... Mais de 80% de aproveitamento. Pois é, e tem muita gente dizendo, o Arsenal... E ali o Arsenal chegou a abrir 8 pontos de vantagem, mas o City sempre na cola, com jogos a menos para fazer, confronto direto com o Arsenal. O Borussia também nem se compara, porque o Borussia, na última rodada, ganhou ali a oportunidade de título e vacilou no último jogo. E eram 13 pontos em relação ao Grêmio, que não é quem vai tirar o título do Botafogo. Não, e arrumou um monte de concorrente. Agora não tem só o Manchester City, tem vários. Então, por isso, o Botafogo se esforçou mais. Nem Borussia, nem Arsenal... O Borussia e o Arsenal, os dois terminaram em segundo. Estou enganado. Terminaram em segundo. Botafogo, do jeito que tá, não sei não. E nem Borussia e nem Arsenal... Pode ser campeão ainda o Botafogo. Nem Borussia... Claro, mas não tá com cara. Nem Borussia, nem Arsenal estiveram com a mão na taça como o Botafogo esteve. Tão perto do título e deixaram escapar. Então, tem fatores maiores... responsabilidade de John Textor, de diretoria, de jogadores, mas da forma como o Botafogo está perdendo, é algo inacreditável, porque mesmo com os vacilos no campeonato, era uma gordura tão grande que o Botafogo sempre teve a oportunidade de se recuperar e não conseguiu virar esse fio. E ontem, mais uma vez, né? Porque com o empate do Palmeiras... Se o Botafogo tivesse vencido, ele reassumiria a liderança do campeonato. E o requinte da crueldade, Faltando 3 jogos. E ao último minuto, já acréscimo, os 2 4-3. O Arsenal ainda tinha a maior sombra do mundo, que era o Manchester City. Era uma bola até meio cantada no campeonato. As sombras de Flamengo e Palmeiras são gigantescas também no cenário brasileiro. Mas não compara com o Manchester City. Mas o Flamengo e o Palmeiras... brasileiro são enormes. E o Flamengo e o Palmeiras oscilaram muito, perderam muitos jogos. O Botafogo... Mas na reta final cresceram. O campeonato é assim. Mas olha o Palmeiras, líder do campeonato. Palmeiras, nesse campeonato, teve 4 derrotas seguidas. E recente, em outubro. Então... Até os concorrentes foram rateando e dando essas chances para o Botafogo. O Galo, que tem o melhor segundo turno até aqui, a melhor campanha, tem 33 pontos. Se o Galo ganhar os 3 jogos que restam, chega a 42. O Botafogo no primeiro turno fez 47. Melhor primeiro turno da história. Entregaram um campeonato dessa maneira, e a gente pode usar essa palavra. Não quer entregar intencionalmente, jogadores não quiseram ganhar. Entregou. Mas da forma como o Botafogo deixa escapar... Isso daí gera uma cicatriz para o torcedor. O John Textor, que disse... É muito decepcionante, muito frustrante do que está acontecendo com o Botafogo. E que muita gente fala, não fossem os investimentos da SAF, do John Textor, o Botafogo não teria chegado nesse lugar. É fato. Mas o John Textor, o cara que deu o brinquedo para o torcedor do Botafogo usufruir, foi o mesmo que tirou antes que o botafoguense pudesse, de fato... ter ali um prazer com essa brincadeira. Então, o Textor, em alguma medida, eu critico também a forma como ele abordou essa instabilidade do Botafogo, indo para o discurso, comprando esse discurso que pode ser de torcedor, mas jamais de diretoria, contra tudo e contra todos, há um sistema, ele ajudou a enervar ainda mais o elenco, as opções que eu já falei aqui, uma delas o Luiz Segovia,
A ida do Caçapa para a Europa quando estava tudo estabilizado. Então, e o Botafogo, essa instabilidade coincide com o momento em que o Botafogo só tinha o Campeonato Brasileiro. Foi eliminado da Sul-Americana. Os outros ainda estavam envolvidos. Os outros que eu falo, Flamengo, Palmeiras, principalmente, Botafogo envolvidos com as Copas. Na mesma semana em que ele é eliminado da Copa Sul-Americana, que ele tratou com um certo desprezo, muitas vezes colocando o time alternativo e tal, não sei o quê. Mas eu acho que aquela eliminação bateu um pouco e ele é eliminado na quarta ou na quinta-feira da Sul-Americana e na quarta, né? Na quinta ele perde para o Flamengo, ou no sábado ele perde para o Flamengo. Na mesma semana, aquela semana para mim é fatídica para o Botafogo. Mas, Eugênio, eu acho, na minha visão, a derrota para o Flamengo bateu mais. Então, mas a derrota para o Flamengo, ela vem junto com uma eliminação para o Defensa e Justiça que o Botafogo poderia ter passado. Então, ela é uma semana com 2 derrotas significativas para o Botafogo. E soma-se a isso o discurso pós-jogo do Bruno Lage, na época. Que é um discurso que joga para fora, não sei se era uma coisa tratada internamente, mas joga para fora o temor. O medo de perder um campeonato que parecia ganho. Ele, naquele momento, ele verbaliza esse medo. Isso ainda. Ele verbaliza isso. E é justamente uma derrota para o Flamengo, um grande rival histórico do Botafogo, que pode ser o campeão agora. Se o Flamengo for o campeão, ele vai poder se gabar de falar assim, quem começou a minar o Botafogo foi ele, o Flamengo, com aquela vitória aliás, a primeira derrota do Botafogo dentro do Newton Santos no Campeonato Brasileiro. Foi aquela derrota no sábado à noite para o Flamengo, com o Bruno Henrique acabando com a partida. Agora, Abel, vamos olhar um outro lado? Vamos, e eu quero acrescentar, além desse outro. Galera, exatamente. Na minha opinião, é um vexame o Botafogo. Teve uma queda tão grande assim de futebol, galera. Não dá pra entender como que o Botafogo parou no tempo. Simplesmente o Botafogo parou. Primeiro turno fazer 47 pontos. No segundo turno a gente chega e o Botafogo ainda tá com 62. Olha só, o Botafogo só fez 15 pontos até agora. Deu muito complicada a situação do Botafogo aí, tá? Tá 1 ponto do líder. Poxa, 1 ponto, mas já era pra ter sido campeão há muito tempo. Que isso, na minha opinião, foi um erro gigante. O grande, na minha opinião, o erro não foi nem a contratação do Bruno Lage. O erro foi o Lúcio Flávio ter assumido o Botafogo sem ainda ter condições. Não tá, era pra ter trabalhado um pouco ele mais pra frente. Entendeu? Os caras acharam por quê? O jogador pediu pra poder botar o Lúcio Flávio, a gente vai colocar, o time vai voltar a jogar como jogava com o Luiz Castro, a gente vai voltar a ganhar tudo e vai ser campeão. Mas na teoria, né, não é assim, cara. Na prática não é assim. Tem que entender que o segundo turno é outro campeonato. O segundo turno é um campeonato diferente do primeiro. Só você analisar a tabela, você vai ver. Flamengo tinha perdido vários jogos, Palmeiras perdeu vários jogos. Várias equipes estavam mal no primeiro turno. Atlético Mineiro, você vê Atlético Mineiro agora, 60 pontos. Entendeu? Primeiro turno, as equipes estão pensando em outra coisa. Ninguém quer saber de Brasileirão, só quer saber de Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana. Ninguém quer saber. E o Botafogo não queria saber de nada, era só Campeonato Brasileiro. O Botafogo focou 100% no Brasileiro, Sul-Americana. Botafogo foi colocando o time reserva até onde deu. Foi indo e só focou no Campeonato Brasileiro. Aproveitou. Não tirando o mérito do Botafogo, porque o Botafogo fez um excelente primeiro turno, jogou bola pra isso, venceu dentro de campo, não foi jogo fácil não, entendeu? E agora esse segundo turno aí tá péssimo, e pior ainda, essas declarações de jogador do Botafogo, segue o líder, se perder segue o líder, se ganhar segue ele, tudo falando a porção de besteira aí, tá aí agora a situação, entendeu? Tem que deixar pra terminar o campeonato, e depois você falar gracinha. Você só pode zoar quando acabar o campeonato. Se o campeonato não acabou, como que você vai falar alguma coisa? Na minha opinião, grande vacilo do Botafogo. Se o Botafogo não conquistar esse título aí, na minha opinião, vai ser um dos maiores vexames aí da história dos pontos corridos. Porque, cara, eu não colocava esse título fora do Botafogo, não. Eu falava, Botafogo campeão e acabou, não tem como. Era muitos pontos, o Botafogo chegou a ficar 14 pontos à frente do segundo colocado. Muitos pontos. Entendeu? E agora o Botafogo tá nessa sequência ruim aí, ó. Tem que conseguir vencer. Todo jogo é a mesma coisa. O Botafogo fica na frente, depois acaba cedendo um empate. Parece que o jogo muda do nada. Sempre no finalzinho do jogo. Não sei o que acontece. Acontece um apagão no Botafogo. E simplesmente acontece isso.
Complicado, galera. Deixa nos comentários a opinião de vocês. Será que o Botafogo ainda tem chance de título do Campeonato Brasileiro? Apesar de estar um ponto atrás, o futebol não tem correspondido dentro de campo, hein? Deixa nos comentários o que vocês acham aí, que o Botafogo ainda vai ser campeão brasileiro, ou se o Botafogo vai permanecer nessa situação. Escreve aí nos comentários aí que eu quero saber a opinião de vocês.